Começa agora o programa Germano Campos Entrevista, sonorização e edição de Alexandre Franco. Tem 83 anos e em 2024 celebra 60 anos de teatro. É a alma e o coração do Teatro Maria Vitória, no Parque Meyer, em Lisboa, mas foi pelo Teatro Capitólio que tudo começou. Muito bem-vindo, Hélder Freire Costa, ao Germano Campos Entrevista, numa emissão já há muitos anos planeada, nunca concretizada, mas ainda bem que o fazemos este ano, porque é um número redondo e é um número muito importante. Alguma vez pensou mesmo fazer estas 6 décadas de teatro tão densas, e tão intensas e tão problemáticas por vezes? Olha, isto não pensei, nem sei como é que isto aconteceu. Eu era empregado bancário, fui despedido porque chegava sempre tarde, porque naquela altura eu realizava bailes, era moda nas coletividades. À noite? À noite, pois. Portanto, estava a dormir à hora da entrada. Pois, exato, acontecia. Bem, em resumo, um dia cheguei lá e estava despedido. E então comecei a responder a anúncios no célebre Diário de Notícias, quando era uma página enorme, não é? E havia uma secção que era de procura de habitação, de empregos, etc. E eu respondi. Até que um dia chega a casa e diz a minha mãe: liga para aqui o Sr. Baixo para tu ires falar com ele ao Capitólio. Sabia quem era ela? Quem era ele ou não? Giuseppe Baixo? Não. Eu li os anúncios dos teatros, sabe-se lá porquê, dos teatros e dos cinemas. E eles tinham um emblema próprio, tinham o desenho de cada cinema. O logo. Todos eles tinham. E, portanto, eu, por intermédio disso, eu lia o anúncio e depois lia os nomes, não é? E o nome de Giuseppe Baixo, por ser, não era muito habitual, eu fixei. O Sr. Baixo não me passou para a cabeça quem era, não é? Pronto, foi o senhor que me ligou, que era o Sr. Baixo. Fui ter com ele, curiosamente, vi a saber mais tarde. Quem me abriu a porta, aquilo tinha um portão frente ao que é hoje a Gina, um portão em madeira todo desengonçado. Carreguei na campainha e o portão abriu-se e era o Apolo, o saudoso Apolo. O famoso fotógrafo das estrelas, não é? É verdade. Me abriu a porta e disse lá para cima. Eu expliquei o que era, venho responder ao anúncio, o Sr. Baixo. Só um momentinho. Sr. Baixo, está aqui um senhor para falar consigo por causa do anúncio. Ele que suba. Pronto, eu subi. Tinha 23 anos. Tinha 23 anos. Achava que ia aqui? Um anúncio para escritório, porque eu tinha uma grande prática de escritório, já tinha trabalhado em escritório, concorri para o banco. Aliás, eu trabalhava frente ao banco, num escritório de marcas e patentes, e portanto, ali eu tinha uma grande prática de escritório. Eu gostava de trabalhar. Ainda hoje eu trabalho como pouca gente. Bem, em resumo, eu gostava, faço por prazer. E então eu respondi falei com o Sr. Baixo e ele disse: olha, você está disponível, se for preciso vir já amanhã, já pode vir. Posso, eu estou disponível, não estou a trabalhar, então amanhã porque é que você precisa de trabalhar e não sei o quê? Eu contei-lhe: olha, eu era empregado do banco tal e fui despedido e não sei o quê, porque andava sempre nos bailaricos, chegava tarde. Que horas é que você entrava no banco? Já não me lembro, parece que era às 8 ou 9 horas que a gente entrava. Tínhamos ponto nessa altura, por isso é que me caçaram. Com os famosos cartões, não é? Exato. Eu ainda apanhei essa parte, com o relógiozinho, não é? É verdade. De modo, o que é que acontece? O Sr. Baixo disse: bem, então não há problema, você aqui é para entrar às 11 da manhã, mas atenção que o horário depois é alargado. Sim, a gente vai ver, então vamos fazer experiência. Pronto. No dia seguinte comecei a trabalhar.
E qual foi o seu primeiro trabalho? Lembra-se? Foi no escritório, foi estar a manusear as coisas, a ver as listas de pagamento dos ordenados do pessoal, que assinavam todos numa folha à frente do nome e da importância. E coisas assim. Eu depois comecei a achar que aquilo era tudo antiquado e pensei logo em modificar aquilo. Já nessa altura? Já nessa altura. E tanto fiz que passado, não passou um mês, o Sr. Bastos disse, olha, você fica a ser o secretário da empresa e meu secretário, portanto, está interessado nisso? Estou-me a dar bem. Isso implicava aumento ordenado? Exato. Eu tive sempre o ordenado acima da média. Olha, eu vou-lhe dizer, após o 25 de Abril, nós estávamos associados com o grande Vasco Morgado. E então os secretários provocaram uma reunião por causa de ordenados. Eu estive na reunião, porque como era também, por inerência, secretário do Vasco Morgado, eu era secretário e representante na sociedade que eles tinham, eu era o representante de Giuseppe Bastos. O Américo Freire, também saudoso, já morreu há uns anos, era o representante do Vasco Morgado nesta sociedade. De modo que eu fui lá, como estava lá o Freire, estava pronto, o Alexandrino, aquela gente toda, que trabalhavam com o Vasco Morgado, que era uma empresa que tinha uma grande atividade, tinha muito pessoal, porque tinha muita atividade, tinha vários teatros, etc. De modo que começou a discutir-se ordenados, eu não dizia nada. E o Alexandrino disse, então, mas o que é que se passa? Então, tu estás de acordo com isto? Não, pá, isso não me toca nada. Então, mas porquê? Eu ganho muito mais do que isso, pá. Então, mas espera aí. Então, ficaram todos de boca aberta. Pois, não, mas quanto é que ganha? Há aqui uma diferença. É que vocês trabalham em prolongamento de trabalho. Vocês são empregados da CP, empregados do não sei o quê e tal, e depois vêm aqui fazer umas horas. Eu sou empregado a tempo inteiro com o Sr. Baixo. Era a grande diferença. Pois. Entra às 11 da manhã e saio quando o Parque Meyer encerra, de modo que é totalmente... pois é, tens razão, pá. Eu disse, eu nem devia estar aqui, eu vim por uma questão de educação e de lealdade para convosco, mas eu não tenho nada a ver com esta guerra, nem eu faria isso à empresa. Pronto, estar a dizer, não, nós não é por exigência, nós é para termos elementos para falarmos com o patrão e ver se ganhamos um bocadinho mais, mas não vamos cá fazer guerra, se ele não nos der, a gente fica na mesma. Está bem, pronto, eram os secretários, não é? Com certeza que não iam fazer greve contra o Vasco Morgado. De modo que eu tive sempre ordenados acima. E tanto é que em determinada altura eu tinha o meu ordenado e mensalmente tinha à parte uma gratificação dada pelo Sr. Baixo. Portanto, ele fazia sempre, porque houve sempre aquela coisa, eu estava no teatro, mas com um pé dentro e um pé fora, porque eu queria voltar ou à banca, ou ao escritório, que era onde eu me sentia bem. Ali era só por causa das miúdas, não é? Estava sempre chegou a engatar, de saída. Peço desculpa da expressão, alguma corista ou alguma atriz ou alguém que frequentava muito o teatro ou não? As minhas mulheres foram sempre de teatro, todas elas. Fui casado por 3 vezes, mas vivi com outras, maritalmente. Tenho filhos de 2, desta atual e de uma que era bailarina inglesa, faleceu há 2 anos ou 3, de modo que praticamente vivi sempre no meio teatral. As minhas namoradas, as minhas mulheres foram sempre gente de teatro. De modo que era uma questão de empatia, não era... o teatro tem tudo, tem gente louca, mas tem gente muito certinha, não é? Eu tive a sorte de engraçar com as pessoas certas, não é? Portanto, estabeleci essa situação por muito tempo, mas como era um bocadinho, pronto, quando via uma mulher bem feitinha ficava logo desorientado, mas não misturava com o trabalho. Parece que está a falar do Camilo de Oliveira, não é? Que também era um bocadinho assim, com o olho muito certeiro, não é? Mas é verdade. De forma, o que é que acontece? Fui ficando, até que houve uma altura, tive uma zanga com o Sr. Baixo e queria aproveitar aquela altura para me vir embora. Mas estávamos a atravessar um período mau, economicamente. Em que ano?
Já não me recordo, mas foi já depois de 25... Não, foi antes do 25 de Abril, ali um período mau, por causa da Guerra da África, e eu sei que aproveitei essa zanga, que o São Baixo, quer dizer, a entrada era às 11 horas, mas eu nunca entrei às 11 horas, era sempre mais tarde, e então o São Baixo, ao pé já havia a Ribeira Brava, o São Baixo esperava ali por mim, eu entrava no parque, aí saía tudo a Ribeira Brava, que ia haver fita. O São Baixo, então isto é que são horas. Até que um dia eu digo, eu não sou nenhuma criança para ser tratado assim, sou secretário da imprensa, eu sei que ele tem razão, mas fala comigo no escritório, está uma bronca no escritório. E não em público, não é? E ele não se apercebe que está a fazer uma figura triste, porque as pessoas saem da Ribeira Brava para assistir à cena. Portanto, não é comigo, é com ele. À rábula? Pois, assistir à rábula, que era uma rábula de quase todos os dias. Peguei-me com ele e quis-me vir embora. Mas a verdade é que estávamos a atravessar um período muito mau, e o empresário também já me devia dinheiro a mim, como a toda a gente. Eu comecei a pensar, não vou fazer isto nesta altura, vivi ainda com os meus pais, e não, vou ficar, vamos ver se isto se ultrapassa. Como? Não sei. Entretanto, tínhamos um colaborador, que era o Sr. Almeida, coitado, também saudoso, que se meteu no assunto, que era muito meu amigo, era muito amigo de São Baixo. Ele era conhecido por Almeida dos Cartazes, porque ele é que tratava dos pósteres e tudo, negociava com as tipografias. Bem, em resumo, ele meteu-se de primeiro e conseguiu que ambos fizéssemos as pazes. Pronto, olha, foi até ao fim. Assisti, pronto, à morte de São Baixo, à primeira reunião que houve no teatro, no pós-morte, em que delegaram em mim eu continuar, porque eu estava dentro dos segredos todos, conhecia os amigos de São Baixo, conhecia as pessoas que emprestavam dinheiro, porque nessa altura o teatro vivia grandemente dos empréstimos à SCAPA. Não era da banca. A banca também emprestava dinheiro, mas não estava no teatro. Eram privados. Eram privados. Devo dizer, eu posso falar agora nisto, que as pessoas já morreram, que havia, por exemplo, duas pessoas de bancos diferentes, que eu chegava lá, não tendo dinheiro, levava um cheque do Sr. Baixo. O Sr. Baixo era um homem muito sério. O Sr. José Passo era uma pessoa muito séria. Eu chegava lá com o cheque e dizia, estou muito aflito, é preciso isto, o Sr. Baixo precisa disto e tal, mas não meta no banco. Aguardo o mais possível, depois dá-me um toque que o dinheiro aparece logo no banco. E nunca se falhou. Nunca se falhou. Eu na altura ligava para um determinado banco e eles avisavam-me, olha, apareceu na Câmara de Compensação tantos cheques de valor total X, tens de pôr isto imediatamente na conta. Eu disse, então vou já para aí. Apanhava um táxi, tinha que encontrar um táxi ali ao pé da rua de Salitre, ali à esquina do Ribadouro, ia ao Rato. E então chegava lá, estava o contínuo fardado, com uma pasta na mão, para que eu chegasse, eu fazia-lhe sinal, ele, pronto, metia-se no táxi, andavam em táxis, com fortunas dentro da mala. Dentro das malas. Dentro das malas, é fantástico. Onde é que agora andam com carros de alta segurança e mesmo assim são assaltados. Enfim, era uma vida quem é que o Hélder conheceu em termos artísticos nessa altura? Toda a gente? Olha, meu primeiro amigo foi Humberto Madeira. Humberto Madeira era uma pessoa muito educada. Para as novas gerações não é um nome que pouco ou nada diz, mas que foi muito importante nos anos 60, ao lado, por exemplo, do Raul Solnado ou do Carlos Coelho, não é? Exatamente, ele foi um grande ator, porque cantava muito bem, era um senhor, eu devo dizer, em determinada altura nasceu-me um quisto na axila e ele tinha o cancro, não é? Ele morreu de cancro, mas estava na fase inicial e era muito amigo do professor Lima Baixo. E eu tinha que ser operado. E ele disse, não te preocupes que eu trato disso, tu vais ser operado no Instituto de Oncologia. Nessa altura a gente assustava-se muito. Eu fui lá e então aquela sala era toda pessoas, não sei o quê. Estava muito incomodado. Mais incomodado quando eles dizem, olha, no caso de alguma novidade, com quem é que podemos contatar? Para eu dar o nome da pessoa que se fosse necessário. De modo que isso ainda mais me impressionou. De forma que o que é que acontece? Devo isso
à memória do Humberto, para além da grande amizade que tive com ele. Foi o primeiro. Depois foi Salvador, fiz com ele turnés por todo o país. Foram muitos. A Maria Dulce também. São pessoas que já hoje pouca gente se lembra deles, não é? Mas a memória, de facto, é terrível porque enquanto estão no ativo as pessoas lembram-se, mas depois ou se afastam ou morrem e progressivamente a lembrança dessa pessoa vai se esvanecendo. Mas é triste. É verdade. Eu devo dizer que isto a propósito da memória. Uma vez meto-me num táxi na Baixa e digo, olha, é para o Parque Meyer. Parque Meyer, onde é que isso fica? E eu fiquei estarrecido. Quantos anos é que tinha o motorista, mais ou menos? Era novo, seguramente. Ele era um tipo experiente. Antigamente os motoristas eram pessoas, não eram garotos como... Não iam ao GPS, que também não existia. Já era meia-idade, não é? E não sabia. Não sabia onde era o Parque Meyer. Isso aconteceu-me, não foi uma vez, foi mais que uma vez. Foi quando eu percebi que o Parque Meyer estava a cair aqui na memória do público, não é? Estava a desaparecer. O que é muito, muito desagradável. A censura, nessa altura, e estamos a falar antes do 25 de Abril, era o pior dos inimigos, quer dos autores, quer dos empresários? Era. Não era as pessoas em si, era a instituição. Porque as pessoas, eu tive grandes amigos aí, claro, com as ideias políticas opostas às minhas, não é? Mas eram bons amigos, eram leais amigos, eu ia lá, pedia um favor, não sei o quê, eles faziam, ligava para eles, olha, é preciso, a gente quer estrear no dia X, vocês não podem marcar a censura, o ensaio, temos que falar aqui, portanto, agora a instituição é que era pesada. Eu lembro-me de um que foi diretor aqui da RTP durante uns anos, que foi elemento da censura importante. Eu lembro-me uma vez eu estar lá à espera de me entregarem a peça com os cortes, que eu é que tratava com eles. Eu estava à espera de receber, para ver o que é que está, os cortes todos. Ele entra, não me lembro o nome agora de repente, mas era muito conhecido, foi diretor da RTP. Ele entra e diz, delegaram-me para ir ver o espetáculo do Nacional. Eu vou dizer que não vou. Então vou fazer censura ao Teatro Nacional. Eu não vou. Estou a falar com a pessoa errada. Ele vinha a protestar, mas completamente exaltado. E acho que não foi. Era quase como se passasse uma censura ao homem da Garrett, não é? É verdade. É que me mete impressão. Muita gente, odeia isto, aquilo. Eram as instituições, a Legião Portuguesa, a Mocidade Portuguesa, o topo dos militares. Todos ligados ao antigo regime, claro. Pois, exato. Que faziam depois, obedeciam cegamente à instituição e transmitiam aos outros, não podes fazer isto, faz aquilo, faz aquilo outro, ao ponto de a gente estar sentado num café, numa esplanada, e antes de começarmos a falar, olhar a ver se estava a gente ali suspeita. Geralmente nós percebíamos, ou usavam o chapéu, ou tinham um ar muito sério. Pela vestimenta. Ou fatos escuros. Mas denunciavam-se, não é? É verdade. Helder, o Salazar ia à revista ou não? Não, nunca foi. Nunca foi? Nunca o viu lá? Não, julgo que nem ao teatro sequer. Seria quando muito a ópera, São Carlos. Uma coisa mais institucional, não fazia, não como agora. Eu tive no Teatro Maria Vitória, posso dizer com muito orgulho, depois de 25 de Abril, tive lá o Dr. Mário Soares, até levou a esposa. Teve o filho dele, o João Soares. E o Mário Soares tinha um grande sentido de humor e ria-se muito. Exato. Ainda me lembro uma vez, a doutora Maria Barroso, de quem eu gostava muito também, estar com ele numa peça, e havia aquela coisa quando o atual Presidente da República queria atravessar o Tejo e dizia-se que o Tejo estava todo poluído e tinha porcaria. A nadar, não é? E havia um número com a Rosa do Canto e com o Fernando Mendes, que a Rosa do Canto pescava o preservativo. Bem, a doutora Maria Barroso ficou indignadíssima com aquilo. Eu lembro do doutor dizer para ele, o nosso Presidente da República, na altura, dizer ao doutor Mário Soares, dizer para ela, mulher, isto é a revista, eles são assim, mas isto não é ofender ninguém, é uma crítica, não sei o que. Mas ela era atriz, não é?
Portanto, mas eu não acho que não tem graça, que isto é ordinário. Não. Ela estava muito indignada. De facto, era uma coisa é que a revista, nessa altura, tendia a esticar a corda, não é? E até aos limites, não é? Eu tenho esse cuidado, e o Germano sabe, falar com os meus autores, nunca se ouve um palavrão na minha revista. Uma vez, sabe que eu estava na Feira do Livro e chega uma senhora, já idosa, ao pé de mim, olha, nunca mais vou ao seu teatro. Conhece-me? Sim, eu sei, o senhor é o empresário lá do teatro, é que fui lá, era só palavreado. No Teatro Maria Vitória, minha senhora deve estar enganada. Não, eu fui lá, eu deixei de lá ir. Minha senhora, olha, eu tenho tantos anos de teatro, já não me lembro quantos, mas já tinha, foi no Parque Eduardo VII, antigamente a Feira do Livro era na Avenida da Liberdade, não é? Os passeios centrais. De modo que eu disse, minha senhora, no meu tempo, não me lembro de palavrões, porque o empresário que lá estava, antes de mim, que eu fui secretário, também abominava ordinariamente. Nunca ouvi da boca dele um palavrão. Nem é o mais simples. O Henrique Santana trabalhou comigo montanhas de anos, foi autor, foi senador, foi tudo no teatro, proibia as ordinarices. Nunca foi o homem sempre muito elegante. Portanto, no Maria Vitória não deve ter sido. Isso foi. Eu não estou enganada, tenho a certeza que eu deixei de lá ir. Então, olha, a senhora fica já convidada, tem aqui o meu número de telefone, escrevi num papel que tinha, tem aqui o meu telefone, vai com quem quiser, é minha convidada, não paga nada e veja, mas só se é agora, não. O Maria Vitória tem esse orgulho de poder dizer. Nós entendemos que a graça, com a ordinarice, deixa de ter graça para ser uma só coisa se fosse ordinária. A insinuação e o duplo sentido. Podemos dizer um palavrão sem o dizer, dar a entender. E a revista... Tem muito mais graça. Tem muito mais graça. A pessoa, temos que dar a possibilidade da pessoa pensar, não é? E o teatro-revista tem isso. Por isso é que não agrada a muita gente, mas o teatro-revista tem inteligência, ao contrário do que se pensa. E é verdade. Porque no meu tempo, Germano, no meu tempo nós conhecíamos o teatro porque íamos todos em família ao teatro. Os lugares que mais se vendiam eram os camarotes, que eram para 5 pessoas. Ficavam ali ao monte e nunca ninguém protestou. Hoje é para 3 e ninguém os compra. Porque as famílias deixaram de ir ao teatro. Em conjunto vai o pai, vai a mãe. Hoje as pessoas nas famílias todos têm carro, a filha vai ter com as amigas, o filho vai passear com os amigos. O pai vai para uma reunião de trabalho, a mãe vai para ter com as amigas. Ninguém vai para o mesmo sítio. Encontram-se em casa à hora de jantar, à hora do almoço, quando é. Na maior parte dos casos, hoje em dia, as pessoas almoçam fora de casa. De modo que a vida é totalmente diferente do meu tempo. No meu tempo, a gente ia ao teatro com a família. As pessoas engalanavam-se para ir ao teatro? Vestiam fraco os melhores casacos, perfumados, arranjados. Olha, eu tenho uma fotografia, em minha casa, a fotografia que eu mais adoro dos meus pais, até tem uma ligação importante. Tenho uma fotografia, está o meu pai mais alto, a minha mãe era mais alta que o meu pai. O meu pai está mais alto que a minha mãe. Eu julgo que a minha mãe está sentada e ele está em pé, mas a diferença é grande, portanto eu pressuponho que ele esteja em cima de um banco que eles tinham nos fotógrafos e a minha mãe mesmo assim está sentada. Pronto, o meu pai está mais alto que a minha mãe. Aquela fotografia contava o meu pai que passaram. Nesse dia foi um ano de aniversário da minha mãe ou do meu pai. Eles faziam ambos, agora neste mês faziam anos, um a 20 e outro a 24 deste mês, e então foram ao Parque Mayer, almoçaram no Parque Mayer, no restaurante frente ao Maria Vitória, que depois passou a ser o Bibicas, naquela altura era o Borges, que era um tipo republicano, portanto era contra o regime salazarista, e era muito conhecido por isso, mas almoçaram nesse restaurante, foram ao fotógrafo que havia frente ao Manel, tirar aquela fotografia e depois foram ao Maria Vitória ver a revista. E eu disse, eu fui para o teatro no fim da vida dos meus pais, não é? Mal sonhavam os meus pais que um dia aquele teatro onde eles estavam e onde almoçaram em frente ia ser dirigido por um dos seus filhos. Nós éramos 8, mas o que sou eu tinha o quinto filho, não é? O terceiro filho deles,
terceiro último, não é? Que ia ser o quinto, portanto, o quinto filho, ia ser o empresário daquele teatro. E essa fotografia tem para mim enorme recordação até por isso. Naturalmente. Eu há pouco perguntava se o Salazar nunca ouviu nem no Maria Vitória, nem no Capitólio, nem no Variedades, nem no ABC. E o Américo Tomás? Também não. Também não. Era. Mas o Américo Tomás era mais popular. Ia ao futebol, ia a várias cerimónias. Era um homem que gostava... Era marinheiro, não é? Portanto, viveu à altura em que a nossa marinha era das mais fortes novamente, não é? O Império, o Infante Dom Henrique, o Pátria, esses grandes navios que a nossa Marinha Mercante teve na altura, a Companhia Nacional de Navegação e a Companhia Colonial de Navegação, tiveram o UIJ, etc. Grandes navios, todos eles lindíssimos, foi na altura do Américo Tomás. Teve uma grande influência ele ter sido um homem da Marinha, não é? De modo que agora... quase que nem temos navios, não? Os navios são todos... Afundaram-se o Funchal ao longo da história. E algum elemento, por exemplo, sei lá, o César Moreira Batista, ou outros, ou algum ministro que tenha ido e que se tenha rido das piadas da revista, isso acontecia ou não? Antes de 25 de Abril? Eles não eram muito de vir ao teatro. Houve um ministro que ia lá, até... ia connosco para o Perão da Nau, que era o ministro, que era de Setúbal, que tinha uma pronúncia setubalense, que estava no quartel, no Carmo, quando foi o assalto pelos militares de 25 de Abril. Não me lembro já o nome dele, que ele ia muito ao Maria Vitória porque tinha ali uma paixão ali, e então, mas não era, e também já foi no fim do regime, não é? De modo que não houve assim, que eu me lembro, nestes 60 anos, eles não eram pessoas, não é por acaso que o povo diz, eles não queriam que o povo fosse instruído porque abriu os olhos e punham-se contra o regime. Claro, e percebiam-se. Onde é que olha, fazendo aquela célebre pergunta que nunca foi realmente feita pelo Batista Bastos, onde é que estava no 25 de Abril? Estava no Teatro Maria Vitória? Naquela noite ou não? Naquela noite foi 24 assim, para 25 de Abril de 74. Eu morava na Reboleira, naqueles apartamentos de J. Pimenta, em que a gente entra... Como diria o outro, pois, não é? Pois, J. Pimenta. Exatamente. Eu estava nós tínhamos nessa noite, ou aliás já contei isso várias vezes no Facebook, nessa noite, e tenho fotografias disso, nessa noite nós costumávamos celebrar, sempre trabalhávamos juntos, eu e a Ivone Silva, comemorávamos conjuntamente. Comprava-se um bolo e partíamos os dois. Há uma fotografia que me pergunta se eu fui casado com a Ivone. Não. Portanto, na noite de 24. 24 para 25. A Ivone, 23 para 24. A Ivone fazia anos a 24 de Abril. Houve uma minha mulher que fazia anos no dia 25 de Abril. Mas a Ivone fazia a 24 e eu a 23. Portanto, a 23 de Abril... quando estava a terminar o dia 23, começava a abrir-se o bolo, que depois entrava para o dia 24. Pronto. Nesse ano, a Ivone Silva veio ter comigo e diz-me assim: Costa, este ano a gente não vai festeja o teu aniversário, que eu vou festar, vais ao meu na mesma, mas festeja o teu aniversário, porque tenho uns convidados. Eu aluguei o restaurante Chico Carreira, que já estava na nova fase, já não era com o Chico Carreira, já era com os seus sucessores, estava no que é hoje o estacionamento, que era o estacionamento do Parque Mera, aquele terreno pegado com a Gina, não é? De forma que eu aluguei o restaurante e vou ali fazer uma festa e tenho muitos convidados, vai o Ori dos Santos, vai o Fernando Toro, vai a Helena Isabel, tem uma quantidade. Eu tenho essa fotografia onde estou eu, está a famosa Conceição Coxa, o filho, era a que vendia as coisas às coristas e depois andava a receber lá todas as semanas. Antigamente havia isso em teatro, a ideia de joias. Há um livro, o primeiro livro sobre o Parque Mer, foi escrito por um jornalista que era o Albano Zinco Negrão, tio deste Zinco, do Rui Zinco, que era um belíssimo jornalista do Diário de Notícias, ia almoçar à Mimi, ao Parque Meia, e lembrou-se
de começar a fazer um seriado no Diário de Notícias, todas as semanas, a falar dos vultos do Parque Mayer, e contava um bocadinho da história deles. Mas aquilo teve tanto sucesso que depois o convenceram a fazer um livro. Foi o primeiro livro do Parque Mayer. Chama-se mesmo Parque Mayer, tem um desenho da entrada do Parque Mayer, eu tenho esse livro, e com dedicatória dele, porque ele edita o livro. Eu não soube nada, nesse tempo não vi esta coisa como se faz hoje, o lançamento de um livro. Ele um dia chega ao pé de mim, porque eu ia almoçar muitas vezes lá à Mimi, e ele era habitual lá, não é? E então ele um dia encontra-me e diz: olha, tenho um livro para lhe oferecer. E então deu-me o livro já com o autógrafo dele, eu tenho, já publiquei várias vezes esse livro, onde ele fala das figuras do Parque Mayer e fala de mim. Ele fala do José Paches, tem um desenho do José Paches, e depois ele conta que o José Paches acordava muito cedo, saía muito tarde do teatro, e lá para o fim da tarde, quando tem mais tempo, aproveita para se zangar com o seu secretário Miguel da Costa. É verdade. Já fala, assim, já eram célebres. Já era famoso naquela altura, como um jornalista que disse que existia o Helder Costa. Mas o livro chama-se mesmo Parque Mayer. Depois foi feito por Jorge Trigo e o Luciano Cordeiro, o Luciano Reis. Luciano Cordeiro é a rua, não é? É verdade. Então, e o 25 de Abril, nesse ano em particular? Então aconteceu, fomos para o Chico Carreira fazer a festa da Ivone Silva. Eu fiquei na mesa, onde em frente, mais para a direita, estava o Fernando Tordo, o Ari dos Santos, a Helena Isabel, etc. E já havia um cravo na mesa, que é isso, mas ninguém sabia que estava a acontecer o 25 de Abril. É uma coincidência? É coincidência absoluta. Eu falei nisso já várias vezes, até com as pessoas. Era a flor mais popular no tempo, por acaso. Não foi por acaso que ele se tornou o símbolo do 25 de Abril. Porque o cravo era uma flor que toda a gente tinha em sua casa. Geralmente comprava-se ali no Recio, todas as floristas tinham cravos, não é, à venda. De modo que o que acontece é que nós estávamos aí, houve ali um desentendimento em determinada altura por causa da música, da Mariama querer cantar, os guitarras não a queriam acompanhar porque já havia aquela coisa só pagos, e a Cidália tinha ido pescá-los para ser acompanhada por eles em homenagem à Ivone Silva, e cantou. Mas depois a Mariama quis cantar, eles não queriam e não sei o quê, e eu disse: olha, isto vai dar chatice, é a altura de eu ir embora. Eu saí com a minha mulher, viemos embora, cheguei a casa, em minha casa estava a viver provisoriamente o Rueda. O Rueda era um grande baterista, músico, que tinha um conjunto que era o Rueda mais 4, que foi famosíssimo, não é? Atuavam no restaurante Mónaco e faziam também teatro, cada um ia para uma companhia, e o Rueda estava a trabalhar connosco. E então ele separou-se da mulher e pediu se podia ficar no meu apartamento. E ele dormia na sala do apartamento. Aquilo eram apartamentos pequenos, eu tinha o quarto e tinha uma sala que era uma kitchenette, não é? Que se usava na altura, começou a usar-se na altura. Bom, estava ali, o Rueda não estava lá ainda, não tinha chegado. De repente, ouço meter a chave à porta. Epá, eu disse: olha, o Rueda chegou agora. Bate-me no quarto: Costa, estás cá? Oh, Costa. Eu abri a porta: epá, há uma revolução. O quê? Estou a ouvir agora do Parque Mayer. Então, pá, liga aí o rádio. Durante 2-3 dias não fomos à cama. Vivemos intensamente do 25 Ligou de Abril. O Rádio Clube Português. Rádio Clube Português, pois estava. Não, os postos amadores. Ainda estavam a funcionar, foram logo a seguir desligados. Os emissores associados de Lisboa. Emissores associados. Foram imediatamente desligados, e depois é que percorríamos consoante. Eu não ouvi as senhas, não ouvi nada disso. Mas ouvi os comunicados ou não? Ouvi os comunicados aqui, posto de comando das Forças Armadas. Joaquim Furtado e mais tarde o Luís Filipe Costa. Exato. Começaram logo a dizer mal de certos artistas que não podiam, eram fascistas, eu lembro-me disso tudo, como andou. Mas não assistiu ao princípio.
quando estava na rua. Mais, eu andei com um tipo que tinha feito a tropa, que é, sou o padrinho de casamento dele, e portanto, porque eu cheguei à minha rua, tinham começado, a minha casa, tinham começado os alarmes dos automóveis nessa altura, mas o alarme disparava e nunca mais parava, a gente tinha que ir desligá-lo. Os automáticos apareceram depois. Portanto, sou pré-histórico. Eu tinha um carro, o meu carro era um Volkswagen, foi o meu primeiro carro. Epá, eu descaí um bocadinho, bateu num carro, tinha o alarme ligado, foi uma barulheira, e eu tive que pedir para tirar. E então, quem percebia dessas coisas todas era esse, que era meu compadre, foi ao prédio dele, morava lá também na Reboleira, era moda naquela altura, ia tudo morar para a Reboleira, modo que fui chamá-lo, e ele foi lá, e depois andámos a dar voltas com o carro, e não víamos militares, mas não nos passava para a cabeça que estava a decorrer uma revolução. Pá, eu depois fui para casa, aparece o Rueda, diz que é a revolução, olha, nunca mais parámos, viemos todos Voltaram para Lisboa. Viemos todos para Lisboa. E entraram bem na cidade? Entramos, sim senhor. Eu tive um apartamento que larguei agora há poucos dias, mas tinha um apartamento, continuei sempre a pagar a renta, já lá não morava, que acontecia, que no dia que estava os comandos a assaltar as sedes do MRPP, com o Jaime Neves, estavam a pôr, porque havia ali abusos democráticos, e então eu andei na cidade de Lisboa a fazer mudança, a levar da Reboleira para a Zamoreira, não sei, não me apercebi que estava a decorrer isso. Depois é que li nos jornais no dia seguinte, porque nessa altura a comunicação não era assim tão agressiva como é hoje. E não era tão rápida. E não tão rápida, é verdade que eles só davam a notícia depois de terem absoluta certeza. Eu, esta semana, fui aos Arames, com as televisões a anunciarem que estava a arder o Teatro da Trindade. Sim, quando era o antigo ginásio. Claro, o edifício contíguo. Até o Diogo Infante foi obrigado a fazer um comunicado e um desmentido. Mas é que é verdade. Não, e era, nesse dia tinha estado a dar notícias, e da própria Câmara, a dizer a Rua Dom Carlos I, a Avenida Alexandre Herculano. Eu até fiz uma coisa no Facebook. Não, é a Rua Alexandre Herculano, não é a Avenida Alexandre Herculano. A Dom Carlos é a Avenida Dom Carlos I e não é a Rua, era a Avenida Dona Amélia. Estava tudo ao contrário. Estava tudo ao contrário. Não se aceita isso da parte de um jornalista, claro, de uma entidade oficial. Nessa altura, nessa transição, estava alguma revista em cena no Bahia Vitória ou não? Estava. Qual era? Ver, Ouvir e Calar. No dia seguinte houve logo uma reunião. Eu queria dizer também isto que é importante. No dia seguinte, no dia 25 de Abril, eu fui ao Parque Meyer, estavam as cancelas fechadas. O Parque Meyer tinha umas cancelas antigamente que encerrava uma vez por ano, que era o direito de propriedade, era de lei. Mas as cancelas estavam fechadas. Eu entrei, quem é que lá estava? O Zé Viana, a beber café. Pronto, juntei-me a ele, o Zé Viana todo contente, estava a acontecer o 25 de Abril, etc. Estive a falar com ele, estivemos ali, estive a beber café com ele. Portanto, lembrar isto que é importante, que eu no dia 25 de Abril estive com o Zé Viana no Parque Meyer. Ele já falava livremente de política ou não? Ele falou sempre. Ele falou. O Zé Viana era um tipo culto, não, era uma pessoa instruída, uma pessoa culta e com uma grande necessidade de aprender, de se atualizar, etc. Era um homem que dava gosto de falar-se com ele, porque era um homem com uma cultura geral, não é? E depois era acessível, depois era popular. Ele com aquele porte imponente dava a ideia que era um homem que não queria falar com ninguém, etc. É mentira, ele era uma pessoa que tinha. Então ele chamava-o o puto. Eu fui tratado sempre por ele por puto. Ó puto. Eu era o secretário da empresa, ele tratava-me assim. O Zé Viana quando gostava das pessoas, era muito, muito humilde com as pessoas. Então, Ver, Ouvir e Calar. Ver, Ouvir e Calar. A 24. No dia seguinte. Não houve sessão, claro. Não houve sessão nesse dia. No dia seguinte houve reunião de autores, então foi resolvido integrar na revista tudo aquilo que tinha sido proibido para censura, que tinha valor. Ou seja, já estava feito. Já estava feito, porque era cortado para censura, no dia seguinte fez. E há um número interessante que já deu na televisão várias vezes, está nos arquivos da RTP, que era o 25 de Abril numa esquadra de polícia, com o Salvador, exatamente, o César, o Júlio César,
Epá, a memória agora. Não é. Que era ator nacional, saiu do Maria Vitória para o Nacional e ficou lá. Morreu há poucos anos, que era dos Açores. Fazia televisão, muita televisão. Não é Santiago, Sampaio. O Igor Sampaio. E o Vítor Mendes. Então, na esquadra da polícia, o Vítor Mendes e o Salvador eram polícias. O Salvador era o chefe, era o autoritário. E estava a ouvir rádio. Estava a ouvir rádio em cima da secretária deles, e entra o Igor Sampaio, o chefe. Não, entra o Júlio César. Chefe, apanhei este tipo, estava a colar cartazes contra o regime. Sou malandro, sou bandido. E Salvador começa a dar-lhe tabefes. Sou malandro, então você está a dizer mal do nosso regime tão bom. Não, desculpe. Não. Naquilo, a rádio diz: daqui posto de comando das Forças Armadas, o quartel não sei quem já se rendeu. E o Salvador, ficava assim muito apreensivo. Onde é que você estava a dar os cartazes? Eu vou consigo, quer auxílio? Eu e este. Esse número estava escrito ou foi adaptado? Foi feito propositadamente. Mas logo ali, na hora. Foi. Era que é do Ari dos Santos ou não? Não, era do César de Oliveira? Era eu julgo que era não, era do Nazaré, do Aníbal Nazaré e daquela parceria, não é? O Maria Vitória teve sempre parcerias de grandes autores. Claro que o César de Oliveira, o Bracinha, etc., também lá trabalharam, mas foram sempre os melhores, como tenho atualmente a melhor parceria, ainda por cima dos jovens, dos miúdos. Já lá vamos chegar, que é importantíssimo. E depois do 25 de Abril, houve pessoas que estavam a favor do regime e que, como se costuma popularmente dizer, aderiram ao reviralho, ou não? Já se sabe, em Portugal é assim. No dia seguinte era tudo comunista, e depois passaram todos a ser antifascistas, mas anticomunistas. Isto houve várias viragens no país. Menos o Henrique Santana nunca se meteu nisso. Não se meteu. O Henrique Santana tinha uma grande admiração do PSC, o fundador do PSC, o Sá Carneiro. Tinha uma grande admiração por ele. O Sá Carneiro foi ao teatro, foi lá, até numa altura que havia fez-se um programa sobre a história do Partido Comunista Internacional, dos soviéticos, etc. E então o que é que acontece? O Sá Carneiro nessa noite estava lá e estava a Ivone Silva no camarim a ver esse programa. E chega o Sá Carneiro: o que é isto? Há festa com o Partido Comunista, não sei o quê. A Ivone Silva ficou com uma de cabeça, porque não esperava que o Sá Carneiro fosse lá ao camarim. Ao camarim. Isso em que ano é que foi? Foi 75, para aí. Ele ainda era deputado. Já foi depois de Sr. Bastos morrer. Eu era o empresário. O José Bastos morreu em 1975. Em 11 de abril de 75. Foi no dia seguinte é que houve... Não, foi nesse dia mesmo. Houve uma reunião lá lá no teatro, e a companhia delegou em mim eu continuar. Nós estávamos com o êxito enorme, uma coisa... Nós anunciávamos de 15 em 15 dias a venda de bilhetes para a frente. Portanto, na segunda-feira a gente anunciava que íamos vender bilhetes para o dia 10, 11, 12, 13, 14, 15, para aí, suponhamos. E punham-se só esses bilhetes à venda na bilheteira. E a casa esgotava. Nós tínhamos filas que iam da bilheteira do Maria Vitória, da entrada do Parque Meyer, ao Maxime, que é à esquina da Praça da Alegria. E partiram várias vezes a bilheteira, porque queriam bilhetes na fila, não havia, até porque havia nesse tempo os teatros, além da renda que pagavam à empresa proprietária, tinham uns lugares cativos. Aqueles lugares, quando eram vendidos, o dinheiro revertia para a empresa proprietária, não era para o teatro. De forma que os bilhetes na A, na B, a Frisa Melhor, não sei o que, era deles. Mas o público não sabia disso. E o que é que acontece? Chegava ali, queriam, suponhamos, A número 1. Não havia.
Não havia. Além do mais, também, quer dizer, há reservas, há não sei o quê, mas o público não entendia. Na altura, com o 25 de Abril, com o direito à liberdade, as pessoas, foram apanhadas de surpresa, pensavam que a liberdade era uma coisa, faziam o que queriam. A libertinagem, a diferença entre uma coisa e outra. Pois, há uma grande diferença. De forma que nós tínhamos compromissos, etc. Devíamos dinheiro a pessoas que tinham direito a esses lugares, etc. Depois os artistas também, quando eu e os seus pais tinham direito a esses lugares, e assim sucessivamente. E as pessoas não entendiam isso. Como era o primeiro a comprar bilhete, ele tinha que ter preferência no lugar. Mas não era assim, nunca foi assim, nem será nunca assim, não é? Há outros valores também, não? Há valores em relação ao público, em relação aos que lá trabalham, etc. Esses meses, poucos anos a seguir ao 25 de Abril, foram, na sua opinião ou não, os anos mais gloriosos do Parque Mayer? Ou seria injusto de esquecermos o que aconteceu nos anos 50, 60, por exemplo? Não, o parque, vamos lá ver, se a pergunta é para que ali era o sucesso e depois foi o sucesso, não. A degradação do Parque Mayer começa exatamente pela morte das pessoas que lá estavam, que dirigiram o Parque Mayer, porque as pessoas que estavam no Parque Mayer nessa altura eram pessoas já com uma certa idade, eram homens, mulheres já com uma certa idade, havia muitas coisas, havia umas barracas da Regina, que fazíamos os furinhos, dos chocolates, havia os tirinhos, era tudo gente já idosa, não é? Eu era um garoto, eu tive sucesso no Parque Mayer, que na altura que eu fui trabalhar para o Parque Mayer, eu devo ter sido a pessoa mais jovem que tinha 33 anos no 25 de Abril. 23? Não, 23. Tinha 33 no 25 de Abril. Tinha 33, fui o empresário também mais jovem, não é? Mas na altura que eu fui para o parque, era uma festa. Eu, quando entrava no parque, toda a gente me vinha falar, cumprimentava-me. Eu sentia um grande orgulho, porque era considerado, sabe que é um jovem de 23 anos, que é um garoto, continua a ser um garoto. De repente entra no Parque Mayer e vem figuras gradas. Sr. Costa, está bom, passa bem, então Tratavam-no por Sr. Costa? O Sr. Costa, foi sempre o Sr. Costa. O Hélder, eu sempre tentei impor o Hélder, porque era o nome. Os meus pais tratavam-me de Carlitos, não é? E os meus familiares mais chegados, eu era o Carlitos, porque eu sou o Carlos Hélder Freire Costa, o meu pai era Carlos, e dos 8 filhos, o único que foi Carlos foi eu, e eu sou o mais parecido com ele, logicamente. Olha, eu tenho uma fotografia minha do jornal, em cima da minha secretária em casa de trabalho, ainda ontem. Eu olhei para aquela fotografia e disse, de repente passou-me para a cabeça, parecia o meu pai. Eu olhei para a minha fotografia e não me reconheci nela. Pensei que era a fotografia do meu pai. Pensei que eu vi que era um jornal. Foi ver a data, não é? Pois, era. Não, vi para a notícia, vi que era sobre mim. Mas eu fiquei impressionado, porque dos filhos dos 8 são mais. Claro que há 2 raparigas. Atualmente a viva é uma apenas. De todos os irmãos, só sobrevivemos 3. E eu sou o mais velho. Depois tenho um irmão, o Vítor, e tenho a minha irmã Dénia, que era a mais nova das duas. De modo que o Vítor é o mais novo de todos, não é? Ainda sobrevive. Tem 70 anos para aí, mas é o mais novo. Pronto. De modo que a minha família era numerosa, sou do tempo em que todos jantávamos e almoçávamos com os pais e todos juntos. Era um verdadeiro luxo. Olha. A seguir ao 25 de Abril, houve realmente essa liberdade. O Hermano José uma vez chegou a dizer que aquilo que pior podia acontecer, por estranho que pareça e por irónico que possa suceder, aquilo que realmente que não devia ter acontecido com o Teatro Revista era acabar a censura, porque se podia dizer tudo à vontade. Agora, dizer tudo à vontade deixou de ter graça. Não, está provado que não. Depende de quem escreve, não é? O Germano é nosso espectador e ri-se. É tratado de outra maneira. Como se dizia, ao contrário que muitos divagavam, que não sei quem acabou-se. Não é. Obrigou a que as pessoas acicatem a sua inteligência. E é o que acontece com os autores. Daí os autores hoje procurarem a forma de divertir o público mais moderna, mas acutilante, que o público
se calhar ri-se mais. Antigamente ria-se por causa da piada política que era dita de forma subretícia. Era o Santo António, por exemplo, aquelas famosas canções do João Vilar e o Santo António. Não era o Botas, era o Santo António de Lisboa, mas toda a gente sabia de quem é que se estava a referir, não é? Quem se referia. Já não anda, já só faz andar a nós. Mas hoje faz-se a crítica atingindo as pessoas, falando mesmo nas pessoas. O que se faz é não ofender as pessoas, nem adulterar a imagem da pessoa. Quer dizer, fala-se... Devo dizer que nas minhas revistas, e elas só aconteceram depois de 25 de Abril, geralmente se tem brincado com as figuras públicas, mas de forma a não os indignificar, utilizando de uma certa maneira os próprios discursos deles, as próprias frases, e fazer com isso uma brincadeira. Nós tivemos um número ainda há relativamente pouco tempo que se brincava com uma pessoa que é poderosa, que agora está na bola de baixo, mas foi muito importante no nosso país, porque temos vários feitos dele na Madeira, aqui no continente, etc., que ele investiu, mas brincou-se com isso não é meu, não, é meu, não, isso é da minha empresa, brincando, mas não ofendendo, e várias palavras utilizadas pela pessoa, em entrevistas, em situações diversas em que falou. Portanto, os autores reformularam a forma de fazer a graça e de fazer a crítica. Esta revista, como se sabe, é toda de crítica e muito bem à justiça. Está atualmente em cena, não é? Esta que está... E ninguém vai preso. E ninguém vai preso. E é verdade. Bem, foram buscar as coisas que estão a passar na justiça de forma brincada, sem ofender. Mas é aquilo que a gente pressente que está a acontecer na justiça, que a gente vê que está. Não há autoridade, não há nada, as pessoas roubam, mas são perdoadas, as pessoas cometem crimes violentos, estão meia dúzia de anos na prisão, vêm cá para fora e ainda fazem pior. Portanto, não há uma solução na justiça que seja favorável ao país. E o teatro de revista, ao contrário dos outros que são textos fechados, tem essa grande plasticidade de ir adaptando ao dia-a-dia. Ao dia-a-dia, como são muitos meses em cena, não podem ter as mesmas piadas, tem que atualizar, não é? Pois, e é isso que portanto, acontece. Portanto, as pessoas podem ir 2 e 3 vezes ao teatro, que por vezes não veem a mesma peça que viu no início. A peça vai tendo modificações, atualizações, porque hoje em dia a comunicação é muito imediata. Nós temos vários canais de televisão, todas as rádios têm noticiários, os jornais abundam em quantidade. A internet? Temos a internet que dá a notícia também muito rapidamente. A gente tem que acompanhar tudo isso e combater para ter sucesso. O grande sucesso do Teatro Revista é que está na Berlinda. E a gente vê excursões que vêm de norte a sul do país para o Mário Vitória, são milhares de pessoas que vêm ao teatro, enchem estádios, não é? As pessoas que vêm ao Teatro Mário Vitória, que é um teatro pequeno, enchem estádios. Esgotariam estádios, o maior estádio do país. Porque é muita gente que vem, que se desloca no decorrer de uma temporada. Nós damos 200 e tal sessões. Temos 200 e tal sessões. Incluindo domingo à noite, não é? É, domingo à noite. Que é o único teatro que trabalha o domingo à noite. Quem não faz no domingo à noite, faz na quarta-feira. E eu digo, no domingo os artistas já lá estão no teatro. Portanto, para eles não é um esforço depois da matiné fazerem uma sessão, porque fazem isso exatamente no sábado. A sessão de sábado à noite é muito boa, domingo é que não, porque no dia seguinte é dia de trabalho. Mas porquê é que se faz essa sessão? Porque nós temos compromissos com pessoas que nos apoiam, que distribuem bilhetes gratuitamente na rádio, na televisão, aqui e ali, em vários órgãos de comunicação. E a forma de os despejar é fazê-los ir no domingo à noite. E há uma outra tradição no Mário Vitória, que é o fim do ano, o Réveillon. Exato. E vamos fazê-lo este ano na mesma. Fazemos sempre. E há pessoas que já há anos escrevem isso na net.
Eu passei já 3 anos ou 4 anos no Mário Vitória. Este ano já estou à procura de marcar os lugares. Eu serei um dos primeiros a marcar. Se não for a bem, é mal. Já passa a ser tradição. É uma tradição. Portanto, o Mário Vitória tem isso. Mas isso não é uma coisa habitual. Eu, quando fui para o Parque Mayer, o Teatro Mário Vitória era o teatro onde se ia menos, embora tenham trabalhado lá os maiores. Quem era qual era o teatro? Era o Capitólio? Era o mais popular? Não, era o Variedades. Era o Variedades. Era o Variedades. E depois, quando foi inaugurado o ABC, passou a ser também o Variedades e o ABC. Havia o modernismo do Capitólio e o Mário Vitória era o velhinho que ficava era lá. Era o mais antigo, porque era o primeiro teatro do Parque Mayer. Ele só não fez foi... 102 anos. Tem. 102 anos. Pois. Exato. Ele foi inaugurado 15 dias depois e eu soube porque é que foi essa a razão. É porque haviam coisas a acabar porque a Inspeção dos Espetáculos obrigava. E quem fez o teatro foi uma coisa do proprietário do Parque Mayer, que era uma pessoa ligada ao teatro, da família Galhardo, o Luís Galhardo, que era pai do Zé Galhardo, que foi autor do Mário Vitória. Foi muitas vezes a casa dele na Avenida da Liberdade, entregar e buscar números. Não é? De modo que o que é que acontece? O Luís Galhardo constituiu a Sociedade Avenida Parque e o primeiro nome do Parque Mayer era Avenida Parque. Era o primeiro nome do evento, era a Avenida Parque. E depois é que mudaram para o Parque Mayer, porque aquilo era o palácio de facto da família Mayer, que o vendeu por causa do acidente que houve lá com uma criança da família, numa das fontes, ou na fonte que havia lá, frente ao Variedades, e eles venderam aquilo. Mas venderam para uma empresa que se constituiu. Logo, aliás, havia uma feira chamada Feira de Agosto, ou Feira do Verão, que era feita no antigo Parque no antigo Parque Eduardo VII. Entretanto, começaram as obras. O Parque Eduardo VII tinha um lago, tinha uma lagoa, despejava ali um dos rios que passam por Lisboa, havia ali não é? E que se transformou num lago, e então eles começaram a fazer as obras do novo Parque Eduardo VII, na altura que fazem também a estátua do Marquês de Pombal. Houve a urbanização de toda aquela zona e a feira foi corrida dali. E eles lembraram-se de arranjar uma feira substituta daquela. E então vieram fazer no Parque Mayer. São histórias fantásticas. Qual foi a sua primeira revista enquanto empresário? Foi Força Camarada Zé, salvo erro, foi essa. Em que ano? 75. Foi ainda em 75, no ano em que morreu o Sr. José Bastos. Era uma charja ou Força Companheiro Vasco, não é? Exato, foi. Ele depois até mudou de nome, etc. Acompanhou, pois era Vota Camarada Zé, estávamos em pleno abrilismo. Sequência, não era? Uma sequela. Na sequela. O país era um país de toda esquerda, era tudo esquerda. E como é que o Mário Vitória sobreviveu? Acompanhando os acontecimentos. Nunca houve ameaças de bombas, nem nada disso? Houve quase todos os dias. Mas até houve, não quero avançar tanto, mas de uma pessoa de teatro que dizia: então é que tenho um grande espetáculo, vou ali àquela porcaria, um dia ponho uma bomba naquilo, então ali um período também conceito que a pessoa era maluca. Mas falava da boca para fora ou tinha mesmo alguma intenção malévola? Não, disse isso, mas ao dizer isso, naquele período terrível que se vivia dentro no do país enquadramento, de segurança, a gente por simples não acautela-se, não vai haver, mas houve sempre muitas essas coisas. Aliás, eu devo dizer que em determinada altura que eu saí do Parque Mayer para ir ao Porto, era habitual no verão irmos ao Sá da Bandeira, o país estava em grande agitação, eu fui falar com o Hotel Sarava de Carvalho, porque tinha o receio que invadissem, havia ameaças de me porem na rua e tomar conta do Mário Vitória, pessoas conhecidas, não é? Havia movimentos, porque achavam que eu não tinha elan para aquilo, que eu não tinha força para aguentar aquilo, e então era já, ele vai ao Porto e a gente toma conta do teatro.
Eu fui falar com o Hotel Saraiva Carvalho e ele disse: vá descansado à sua vida, que ali ninguém vai, porque já tinham ido falar a artistas, também com esse receio, ali não lhe acontecerá nada, você regressará ao seu Maria Vitória na mesma. E assim foi. Eu fui ao Porto, vim para Lisboa, e aquilo não passou de ameaças, não aconteceu nada, e a verdade é que ainda hoje cá estou a completar 60, completei. Sim, já completados em setembro, no dia 8 de setembro, de 60 anos de teatro. Em 2024. Alguma sessão foi interrompida por alguma manifestação, ou porque alguém começou a gritar no meio da plateia ou não? Não, isso havia de vez em quando problemas com pessoas, por exemplo, o Henrique era acusado de fascista. O Henrique Santana. O Henrique Santana. Que é mentira, o Henrique foi sempre um homem livre, foi o pai, ele é filho do Vasco Santana, também era um homem que não era lá nada ligado ao regime, era do regime, porque o regime era esse, mas ele não era nada, era um homem de esquerda, o António Silva, portanto os artistas, e é normal, eram pessoas de teatro, as pessoas de teatro nunca se deram bem com os regimes. As pessoas pensam. Pois, as pessoas pensam, e portanto, inteligentes. Portanto, o Henrique Santana era um homem extremamente inteligente e gostava do Sá Carneiro e ligou-se, de certo modo, não sei se ele alguma vez foi filiado, eu já não me lembro, não é não saber, eu sabia porque eu era muito ligado ao Henrique, tínhamos uma grande ligação de amizade, mas o Henrique, pronto, para ele o símbolo era o Sá Carneiro, o símbolo da liberdade, e o símbolo, ele até dizia, Portugal deve seguir as intenções do Sá Carneiro. Tanto que quando morreu o Sá Carneiro ele teve um grande desgosto. Porque isto basta ir buscar a Constituição da Suécia e aplicá-la em Portugal. É tão simples quanto isso, dizia o Henrique. E é verdade. O Olof Palme até dizia nessa altura ao Mário Soares: vocês em Portugal querem acabar com os ricos, nós aqui na Suécia queremos acabar com os pobres. É verdade. Mas é que é verdade. O regime na Suécia era totalmente... social-democrata. Era totalmente certo para ser aplicado em Portugal, tinha pela primeira vez a liberdade. Mas havia muitos desvarios, não é, nessa altura? Havia, toda a gente fazia disparates, havia coisas tremendas, impunham coisas, todos tinham, aliás, o Sr. Baixo morre num dia que ele ia para uma reunião onde ele estava a sofrer terrivelmente. Havia um sindicato que de repente exige condições para os arrumadores do teatro, iguais às de cinema. Ora, o Germano é desse tempo, sabe perfeitamente que o cinema tinha sessões de manhã, a seguir ao almoço, ao fim da tarde, ao princípio da noite, e havia no Apolo 70 até filmes depois da meia-noite. Haviam cinemas. E às vezes sessões duplas depois da meia-noite. Ora, os arrumadores do cinema eram profissionais, porque não podiam ter segundo emprego. Os arrumadores do teatro só tinham matinés em dia que eles não trabalhavam, que era no domingo. De resto, não havia matinés ao sábado. Havia matinés só domingo e feriados. Ora, nesses dias, os trabalhadores habituais não tinham trabalho na profissão. Portanto, eles tinham dupla profissão. Eram de dia empregados de uma empresa e depois da saída do emprego iam trabalhar para o teatro, porque o teatro começava 8:45. A primeira sessão era 8:45 da noite. E a segunda era 8:45, ou às 11 horas, parece-me, nesse tempo. Ora, não havia problemas em os trabalhadores ter duplo emprego. Mas não tinham que ser os arrumadores, tinham todos ganhar o mesmo. Não podia ser, o teatro não aguentava isso. Porque na altura, no Teatro Maria Vitória, os arrumadores eram mais que as mães. Eram 14 ou 16, já não me lembro, era uma data de arrumadores. O teatro dava emprego a muita gente. Agora tinha que dividir os dinheiros consoante as possíveis receitas. Alguma vez temeu que o Teatro Maria Vitória, por diversas vezes, incluindo o incêndio de 86, pudesse fechar as portas? De verdade, nas crises que o país teve,
Sempre pensei que o teatro ia avançar. Refletiram-se. Mesmo, de procurar uma vida nova, ir para outra. Aquilo que eu sempre tive o pé fora e o pé dentro, nessas alturas sobressaía. Nessas alturas dizia, foi um grande erro continuar no teatro. Agora vou ter que o abandonar. Porque o teatro sofreu grandes oscilações, todas para mal. Eu não queria ser sustentado apenas por Estado, que era o que alguns teatros encontraram a solução que encontraram alguns. Mas neste momento, fazendo aqui um parênteses, Hélder, o teatro é da Câmara ou é privado ou é de quem? O teatro atualmente é da Câmara Municipal. O Parque Mayer é da Câmara. Embora esteja em demanda, o Parque Mayer é da Câmara Municipal. Mas o edifício do Teatro Maria Vitória? A Câmara não quer. Diga? O edifício do Teatro Maria Vitória? Atualmente pertence à Câmara, não é administrada pela EGA, que a EGA é que administra os teatros, os cinemas, etc., ligados à Câmara. Agora, o Teatro Maria Vitória não é abrangido para a EGA, nem o Teatro Maria Vitória, nem o Restaurante A Gina. Continuamos a ser do Parque Mayer, porque já lá estávamos há uma data de anos. Eu tenho 60 anos de Parque Mayer, a Gina tem para aí pelo menos 40 anos de Parque Mayer. E o teatro tem 102, portanto... Pois, é verdade, tenho de Parque Mayer mais tempo do que metade da sua idade. Claro, exatamente. Alguma vez, e agora nestes anos todos, desde os anos 60 até à atualidade, passou por momentos assim um pouco estranhos do estilo de um ator ou uma atriz abandonar a peça a meio? Isso aconteceu tantas vezes. Até tenho uma pessoa, não quero falar nela. É sempre desagradável, não é? Que fez isso muitas vezes. Nunca fez quase um espetáculo. Fez várias vezes. Até o fim. Ia-se embora sempre. Por isso é que não era contratada, como as pessoas às vezes diziam para mim, não vais buscar falando... Porque tinha esse problema, a meio do espetáculo ela já estava casada e ia-se embora. Porque... Não, ia-se embora. Ia arranjar outro projeto e eu tinha que substituir. E às vezes não é tão fácil de substituir, porque as revistas são escritas para aquele elenco. É sempre, quando se inicia a escrita de um espetáculo, não é anonimamente, não é, se não for a Fernanda é a Luísa, se não for o Luís é o Manel, não, é escrito para aquele elenco que começamos a tratar dele com muita antecedência. Há compromissos, não são assinados, mas são compromissos de palavra, porque o artista também quer ser respeitado como pessoa séria. Começa-se tudo a tratar no final da revista anterior. Exato. Ou seja, geralmente termina em maio, sensivelmente. A gente vê, vamos lá ver. Por vezes dizem, vai alterar o elenco todo. Alterou-se porque as pessoas, à última hora, quando começamos a falar com elas, não, porque eu tenho um projeto, estava a pensar. E isso é uma coisa que me ofende logo. Se a pessoa está a pensar, é porque não quer ficar ali. Portanto, não está ali. O pior que pode acontecer a uma empresa é ter um artista que está por favor, que vai lá estar, porque nunca mais nos entendemos. Portanto, eu começo a tratar com a peça mais ou menos no cartaz, mas a tomar conhecimento das sensibilidades. Falo com o artista A, com o artista B, os principais, e ver se eles querem continuar ou não. E percebo que há um ou outro que não quer, já fez aquilo, que aquilo é muito cansativo, perde outros projetos, porque o mal do Maria Vitória é que está 10 meses em cartaz. Disse mal, mas eu acrescentava umas aspas. Acrescentava aspas ao mal, não é mal. Pois, não é mal, quer dizer, garante antes pelo contrário. Um teatro garantir. Repara, o Paulo Vaz está lá há anos no Maria Vitória. Se as pessoas cumprem, se dão bem com a empresa, se a empresa gosta deles e eles gostam da empresa, porquê substituí-los por outros? Se eles têm talento, o Paulo Vaz que foi para ali, ninguém o conhecia. Hoje as pessoas perguntam se o Paulo Vaz faz parte do elenco. Percebe? Portanto, ele conquistou o público, conquistou-se o público. E sente-se bem no Maria Vitória, seria uma maldade eu mandar embora o Paulo Vaz, de quem sou também amigo. Criei amizade destes anos todos, não é? De modo que, por exemplo, o Flávio esteve lá... Flávio Gil. Vamos falar então, há pouco tínhamos dito que agora íamos chegar à juventude... Não, mas eu vou acabar este raciocínio, que era importante, porque é à parte disso. O Flávio Gil foi ao Maria Vitória, mas eu não me dei bem com ele na altura, por causa de uma resposta que ele me deu. Na altura de pensar
que ele ficasse. Epá, perguntei-lhe e ele deu-me uma resposta da idade. Naquela altura ele tinha 20 e poucos anos e deu-me uma resposta que eu não gostei nada. Se eu estava a dizer se ele queria ficar, é porque tinha intenção que ele ficasse. Portanto, modo que não ficou. Depois, isso serviu-lhe de exemplo que eu nunca mais o contratei, e um dia ele disse-me, quando o Sr. Costa quiser, eu volto para lá porque gostei da empresa, e gosto do Sr. Costa, eu gosto do Mário Vitória. De tal maneira que hoje ele é autor, encenador, ator e ensaiador. E herdeiro. E agora é herdeiro, porque é uma pessoa que gosta muito de teatro, tem a cabecinha no seu lugar, apesar de ter a idade de um dos meus filhos, tem 33 anos, e portanto é um belíssimo colaborador. Epá, e o público gosta muito dele. Também é um talentão. Esse público ele conquistou no Mário Vitória. Portanto, ele sabe disso, reconhece isso e tem estima e respeito pelo Mário Vitória. E é meu amigo. Portanto, se eu tenho o Flávio e depois vêm pessoas, há sempre maldade nisto. Pois, mas ele é teu amigo, mas de vez em quando vai-se embora. Nunca se deve cortar as pernas a uma pessoa que tem ambição de ser cada vez melhor. E foi estudar e foi aprender. Eu já falei com ele depois disso. Ele trabalhou com o Diogo Infante, por exemplo, e com o Fernando Heitor, só para dar estes dois exemplos, com quem aprendeu muito para depois poder ensinar. Por ali, exato. Não, e para o seu futuro. O Flávio não é uma pessoa que vai trabalhar para fazer mal à empresa anterior. Não, ele vai para aprender. Vai fazer outro estilo de peça. No Mário Vitória ele faz revista. Pronto, já sabe que no Mário Vitória está para revista. A menos que a gente venha a ter um projeto, fazer outra forma, mas isso baralha um bocadinho o público. O público chama o Mário Vitória a catedral da revista. E, portanto, tem que se manter isso, porque isso é sucesso. Eu no outro dia li num jornal de referência, por incrível que pareça, um artigo sobre a revista, e não falavam do Mário Vitória, falavam do Politeama. Ora, o Politeama também faz revista, mas sobretudo faz musicais, que as pessoas não sabem realmente a diferença. Não sabem. Eu lembro-me de ter visto, estava na plateia do Politeama, quando estava Mulheres à beira do ataque de nervos, e alguém ao telefone: onde é que tu estás? Eu estou aqui no Politeama, vou ver a revista do La Féria. Aquela de revista não tinha nada, obviamente. As pessoas não sabem distinguir. Mas isso não é de hoje. Eu, quando vim para o teatro, já era assim. Porque vou ver a comédia do Variedades. Não, era uma revista. Como fazia rir, era uma comédia. A comédia é outra forma. O teatro, as pessoas não sabem, mas o teatro tem muitas formas de ser feito. É o teatro de estudantes, é o teatro de comédia, é o teatro... O teatro da arte, por exemplo? Pois, exato. Tem uma data de forma. Uma delas é a revista. Eu lembro-me uma vez, o nosso saudoso amigo José La Féria, de fazer uma entrevista a mim e ao Vasco Morgado, ainda no Rádio Clube Português, e depois, no final da entrevista, ele diz: agora tenho aqui uma surpresa para vocês. Havia os carros dos exteriores, e um carro do exterior do programa esteve ao pé do Centro Comercial das Amoreiras a entrevistar pessoas. E então todas as pessoas diziam: eu costumo ir ao Parque Meyer, eu vou ao Mário Vitória, eu gosto muito de teatro revista. E ele disse assim: isto foi feito ad lib, quer dizer, pôs-se lá o carro e olha, tem uma palavrinha. Alguma vez foi ao teatro? Foi ao Teatro Mário Vitória. Você alguma vez foi ao teatro? Foi à revista. Portanto, esses inquéritos é que têm a sua graça, porque dão-nos a ideia, dão-nos o eco do pensamento das pessoas. Qual foi o ator ou a atriz mais chato com quem trabalhou? Assim, muito rapidamente. O Salvador, talvez. Salvador? Salvador. Foi o meu primeiro ator durante muitos anos. Ele era difícil? Ele era um ator difícil ou não? Era um bocado complicado. Porquê? Porque, o Salvador também era como era, macho, namorava e as pessoas com quem ele namorava. Ele era bailarino também, não é? Pois, ele era ligeirinho. Começou por ser bailarino, exato. Começou por ser jogador do Benfica.
do meu Benfica. Exatamente. Eu não sabia, eu estava no teatro quando soube que o Salvador era benfiquista. Modo que mas o Salvador era uma pessoa apaixonado normalmente. E depois, como diretor, como manda chuva nos teatros, porque era a pessoa mais importante, tinha o hábito, não perdoava a ninguém. Mas se tinha uma namorada, para ela não ia para a tabela. Eu tive uma vez uma zanga com ele, ele saiu do Mário Vitória para o ABC por causa disso. Porque houve uma coisa muito grave, passado no teatro com uma pessoa, para mim, era uma artista, não era lá, nem tinha que saber se namorava ou não namorava com o ator. E ele diz que ela não ia para a tabela. Eu disse, vai. Isto é de uma grande gravidade. Eu aprendi com o senhor é uma pessoa exemplar na disciplina, eu aprendi consigo a forma de disciplinar e de respeitar o teatro. Portanto, tem que ir para a tabela não mata ninguém, mas fica ali fixado, por exemplo, de todos os outros cá estão. Porque senão amanhã vão dizer, então aquela disse isto assim, fez isto assim, assado, e não está na tabela. E eu, porque espirrei ou não sei o quê... Estar na tabela é uma gíria teatral. É uma ordem de dia e do acontecimento ocorrido no dia. Quais são outros jargões teatrais? Outras quê? Outros jargões, outras palavras, outras formas de dizer... Não, há uma coisa que se diz sempre, e há uma razão dela existir, que se é essa que hoje se fala muito, tem toda a razão de ser, que é merda, é sorte. E porquê? Porque antigamente as pessoas iam de calés, de charrete, não é? Charrete, e eu ao teatro. E então os cavalos ficavam lá, os cavalos iam fazendo as suas necessidades. Quando acabava o espetáculo, se havia muita porcaria na zona. Não. Já sabia. Quanto mais mal cheirava, não é? É porque tinha muita gente. E isso ficou para o presente. Eu julgo que essa é a mais certa, não é? É a mais correta. Porque tem razão de ser, não é? Mas hoje para nós é isso, a gente não diz é para sucesso, alegria... Nem se agradece. Nem se agradece, pois não? Nem se agradece. Não, nunca. Há pouco perguntava, o Salvador Feira, aquele que tinha pior feitio e o melhor de todos, aquele com quem sempre se deu bem. Era o Henrique. O Henrique era um senhor, nunca dizia uma palavra má, não ofendia ninguém. Quando se zangava era muito elegante na forma de dizer as coisas. Aliás, nesta revista temos isso, na homenagem que o Flávio lá faz, que ele diz, seus co-heróis. Era uma forma que o Henrique tinha quando estava já muito chateado com as pessoas, voltava, seus co-heróis, isto não é assim, deve ser assim. Mas era uma pessoa muito elegante. O Henrique era realmente uma pessoa fora do hábito teatral. Qual foi o ator que teve mais sucesso a partir do Maria Vitória? Sucesso dentro do Maria Vitória? Sim, e que depois prolongou até a sua própria carreira. Houve vários, uma delas foi a Ivone Silva, não é? Mas houve vários, mas a Ivone, o seu nome começa a despontar no Teatro ABC com o empresário José Miguel, que já morreu, mas há muitos anos. Mas lá do Maria Vitória as pessoas saíram sempre com muito sucesso. Eu costumo até dizer que até o próprio pessoal sai do Maria Vitória para coisas... O Igor Sampaio saiu do Maria Vitória, era um miúdo, foi trabalhar para o Nacional, torna-se famoso, depois está no Nacional, faz televisão, nunca mais voltou a Maria Vitória. Portanto, o Maria Vitória dá o Alfredo José, que era um ajudante de palco. Depois saiu o chefe do palco, ele passou a ser o segundo mandante da parte técnica, acabou por ser depois o mestre. Fomos para o Maria Matos após o incêndio. De 86. No Maria Matos ele era o chefe, ali teve o convite para ir para a Gulbenkian, de onde ele agora se reformou. Portanto, eu tenho essa grande sorte. As pessoas saem do Teatro Maria Vitória para sempre, mas por motivos muito bons para a sua vida profissional. E eu só tenho que agradecer isso. O Flávio Gil tem saído do Maria Vitória para situações muito, muito grandes, mas sempre
dentro do Mário Vitória. As pessoas dizem, ele foi-se embora. Não foi. Ele é o autor principal. É o diretor, o ensaiador. É o encenador do espetáculo. E, simultaneamente, é ator quando está disponível. Portanto, ele está no Mário Vitória. E as pessoas vão mesmo, ele é cabeça de cartaz, as pessoas vão ver mesmo, entre outros, não é? O Miguel Dias e outros atores que mas lá gostam estão. muito dele. Claro. Falou-me aí no incêndio, em 86, como é que soube desse incêndio? No Mário Vitória, que depois teve encerrado vários meses, ou anos, não sei, chegou a ser anos? Teve encerrado anos. Então, vários anos. Para o Maria Matos, depois eu fiz sociedade com o Vasco. Quer dizer, nós nesse dia tínhamos vindo de uma festa para a qual levámos, foi lá a companhia, levámos computadores do Mário Vitória, já havia os computadores, levámos material de iluminação e de som, etc. E depois, quando terminou o espetáculo, viemos repor tudo no Mário Vitória e deixou-se ali à entrada, por isso é que ardeu tudo. Ficou ali tudo à entrada para ser posto no dia seguinte nos respectivos sítios. E cada um foi para a sua casa, eu fui para a minha. E quando estava a começar a jantar, liga-me a Manecas do restaurante da Manecas, era o nome do restaurante dela, dentro do Parque Meyer. Ela liga-me, Costa, vem já imediatamente para o teu teatro tarde. O quê? Está o Mário Vitória, está aí, chamas, vem já imediatamente, larga tudo e vem já. Eu saí a correr, meto-me no carro, quando entro no carro ouvia já o barulho da cidade, das ambulâncias, das sirenes, etc. Chego ao Parque Meyer, não me deixavam entrar, eu digo, eu sou empresário do teatro. Faça favor, encosta aqui o seu carro e não sei o quê, vieram as autoridades, encosta aqui, eu entrei a pé. Quando entrei a pé, eu estava zangado com o meu querido Henrique Santana por causa de uma artista. E não pensava que entro no Parque Meyer, quem é que está à entrada e que me abraça logo, Costa? Andámos nós a sofrer tanto aqui para o nosso teatro, está a ficar em cinzas. Tanto sofremos aqui, sempre o melhor, para fazer o melhor, e acontece-nos esta desgraça. Então, o Henrique Santana a falar comigo como se nada acontecesse entre nós. Ele não ia ser o encenador. Apagava-se tudo nessa altura em nome da solidariedade, não era? É verdade. Ele não ia ser na revista a seguir, não entrava como ator, não entrava como encenador, e eu cortei-lhe as vasas. Deleguei na Ivone Silva, que nunca tinha sido encenadora, a responsabilidade de ser encenadora. Ela disse, Costa, não vou conseguir. Vai, Ivone, você vai. Se tiver algum problema, fala com o Henrique ou fala comigo, eu estou sempre ao seu dispor. E foi o que ela fez, foi falar com o Henrique, todos os dias tinha reuniões com o Henrique. O Henrique era o meu encenador indiretamente. Foi preciso haver uma tragédia para nos unir. Corrija-me se eu estiver enganado. Depois desse incêndio, houve um espetáculo no Coliseu de angariação de fundos. Houve. Eu fui lá. 2 dias com muito público. Foi o Frei Hermano da Câmara, foi a Amália Rodrigues, foram as grandes vedetas, a Beatriz Costa, as grandes vedetas do meu país estiveram todas em solidariedade. É claro que eu não me lembro bem das coisas, porque eu estava inativo, estava completamente destruído moralmente. E se não me engano, nessa noite, quem deu a notícia ao César de Oliveira fui eu. Eu estava na Rádio Renascença nessa altura, telefonei-lhe, eu mal soube da coisa, até era para comentar ou para o alertar, ele desligou-me logo e foi a correr. Pois encontrou-se tudo. Bem, aquilo foi de uma violência tamanha, e eu entrei num total desespero, que houve só uma gravação da RTP que deu na televisão na altura, que se ouve ao fundo parece um lobo a uivar, não era? Eu a chorar. Aquelas coisas que a gente faz no choro. Eu estava completamente destruído. Pensou que era o fim? Eu, na minha vida, tive vários fins que foram inícios, que se transformaram em princípios. Ora, o que é que da Félix Renascida... teatro todo a arder, o teatro acabou. Para mim, acabava naquele dia, não é? E tanto mais que os técnicos que eram muito ligados a mim estavam à minha volta. Foi lá o presidente, da altura o presidente da Câmara, que era o engenheiro Nuno Cruz Abcacis, tinha uma grande amizade por mim e eu por ele. Chegava-me a ligar às 2 da manhã e eu ligava para ele às 3 horas,
na Câmara. Ele estava na Câmara a trabalhar uma noite inteira, um homem de trabalho. Fez muita falta neste país, foi um grande presidente de Câmara e a cidade de Lisboa nunca mais seria igual se ele tem continuado, se não tem morrido tão rápido. Mas ele manda um médico vir e dar-me uma injeção para eu acalmar. Mais tarde deram-me outra, ou não deram, não sei se foi eu sei é que eu não dormi, sei é que depois houve um técnico que foi pôr a minha casa e acalmou-me, disse: Costa, não há nada, o principal salva-se, o teatro está lá de pé, não vai haver problemas, fique descansado. Eu não acreditei, deixei-o sair, ele nunca mais se ia embora, eu só faltou pô-lo na rua, eu estava doido que eu ia para o teatro novamente, e foi isso que aconteceu. Muni-me de uma lanterna forte que se vendia nos supermercados. Eu tinha em minha casa uma lanterna com uma grande potência e parecia um projetor. Levei aquilo no meu carro, fui para o Parque Meyer, entrei para o Maria Vitória e vi a desgraça total. O teatro estava completamente acabado, não é? Estava todo queimado, ao contrário do que eles me estiveram a dizer. No dia seguinte, o meu mestre, o Alfredo José, já era ele nessa altura, andava na sala a recolher as coisas, despojos todos, e eu estava completamente... Não havia... os camarotes tinham ardido, havia só o piso, que tinha material de construção, não era só em madeira. E eu estou nesse piso e vejo o Alfredo José a retirar, a cair muita água dos tetos já destruídos, tudo destruído. O Teatro Maria Vitória estava todo destruído interiormente, e a cair muita água, e eu digo ao Alfredo: sai daí, desaparece aí que isto pode cair um bocado do teto. Epá, ele... Não, deixa estar, Sr. Costa. Ele estava muito comovido também. Digo: mas sai daí. Ele dá um passo, ele está aí, ele já contou isso também várias vezes em entrevista. Ele dá um passo para a esquerda e naquilo cai, no sítio onde ele estava, um grande pedaço do teto com esta grossura. Se ele lá estivesse, tinha morrido. Um segundo antes. Esmagado. Ele conta isso a toda a gente. São coisas inacreditáveis. Hélder, estamos a 5 minutos do final desta entrevista, que vou partir em duas partes realmente, e muita coisa ficou por dizer, porque 60 anos não são 60 dias, nem 60 semanas. O Teatro Maria Vitória está entregue, agora está entregue ao Flávio Gil e com certeza a todo o seu grupo de colaboradores. O seu futuro, por onde é que passa e por onde é que acha que pode passar e terminar? Vamos lá ver. Eu continuo no Teatro Maria Vitória. A Até empresa quando? É minha, sou eu. Pronto. Até ver que há soluções definitivas para... Eu não vou largar o Maria Vitória, entregar ao Flávio e deixar o problema todo nas mãos do Flávio. Eu quero que o Flávio continue no meu lugar, mas seguro, sem ter os problemas que eu tive quando comecei. Portanto, é isso que eu estou lá. E acha que isso é possível? Acho que sim. Vamos ver. Por isso é que eu não fui já para casa, porque eu já não tenho força, eu tenho quase 84 anos de idade. É a altura de eu me retirar. Já cumpri, já fiz da Catedral, já fiz grandes espetáculos de revista, já fiz mais de 60 produzidos por mim, ou 60 produzidos por mim, e muitos outros, como secretário da empresa, foram de baixo, que ele fazia 2 por ano, e como depois associou-se com o Vasco Morgado em vários teatros, portanto tenho um monte que nunca mais será ultrapassado por qualquer outro homem de teatro. Mas o que eu digo é que eu tenho uma grande experiência disto, vou avançando nas coisas, vou acompanhando e utilizando, vou fazendo os pedidos, vou divulgando que o Flávio é que continua, até eu ver que está seguro para depois dizer adeus ao teatro. E não sabe quando? Está próximo, vamos ver. Eu espero que as coisas vão acontecendo rapidamente, não é? Porque também não há um projeto para o Maria Vitória, não sei quando é que ele vai arrancar. Pelo menos tivemos neste ano de 2024 uma coisa fantástica, caríssima, que foi a renovação total da sala, em termos de som, em termos de mobiliário e tudo. Ainda vai ter que penar muito para pagar realmente o investimento que foi feito, mas que foi fantástico. É muito. E uma última questão: porquê é que as revistas do Teatro Maria Vitória deixaram de ser gravadas pela televisão?
É uma questão de direitos de autor, não é uma coisa minha. Mas foi assim de repente. Foi durante vários anos a RTP ou a TVI gravaram, não é? Pois, porque foi quando começou a crise económica do país. Sim, e depois acabou. As televisões deixaram de se interessar. Mas a verdade é que as audiências na RTP, na TVI eram muito fortes quando havia teatro-revista, mas eles deitavam isso para um cantor que era, não, porque punham também nesse dia, não era preciso, a revista tinha força e tem força, porque continua a ter, porque leva milhares de pessoas ao teatro, essas pessoas também veem televisão. Portanto, eu tive naquela altura, no tempo do Cunha Velho, que se foi embora já, reformou-se, que era uma joia de pessoa, uma pessoa muito bondosa, muito excelente. Ele teve uma despedida muito importante na televisão quando se foi embora, foi bem homenageado, com muito mérito, porque ele é um grande homem de trabalho e é uma pessoa muito, muito querida, muito, que gosta das pessoas. Eu tinha um bom contrato, mas tiveram que acabar com ele, como tiveram que acabar com as exclusividades. Foi tudo à mesma altura, na altura em que o país entrou, que já está esquecido, que nessa altura teve a pior crise da sua vida. E aí perdemos muitos jovens que nunca mais regressaram ao país. E grandes cérebros que estão lá fora a trabalhar em grandes Mas não empresas. acha que poderão vir a ser gravados novas... Podem. É uma questão de contrato, de se falar, de ter a importância que eu tenho dos gajos então falem, porque para as pessoas ficar registado para a posteridade, peças tão importantes como esta que está neste momento e vai até, pelo menos até 2025, vai até o verão de 2025. Hélder, foi um gosto. Eu não lhe desejava mais 60 anos de revista, porque isso era pedir mais, muito. Mas os anos que restam, que sejam felizes. Eu digo como Santana Lopes, vou andar por aí. Eu estou cá, a empresa é minha, continua assim, e depois eu terei que resolver toda a situação com o Flávio, mas há uma coisa que não me peçam, é deixar o Flávio a nadar nesta porcaria, porque isto não é bem assim, tem que arranjar-se muitos milhares de euros para funcionar. Se é para fazer mal e ficar-se a dever dinheiro a toda a gente, eu já fiquei. Mas uns confiaram em mim e outros chamaram-me gatuno. Paguei a todos, felizmente. Há um ou dois que não paguei porque devassaram a minha vida e a da minha família. Portanto, se eu fosse pedir uma indemnização, eles não tinham dinheiro para me pagar. Assim, não recebem a porcaria que eu lhes devia. A porcaria, que não era nada importante. Num dia pago aquilo que devo, não é? Só que é para castigo deles, que é para outra vez terem respeito por aqueles que fizeram bem a eles, que fizeram bem na sua vida e que tiveram um comportamento de grande honestidade. Não há ninguém mais honesto do que eu. Pode haver tão honesto quanto eu, mas nunca será mais honesto que eu, porque eu não durmo para pagar o que devo. Sou assim, nasci assim. E uma última palavra, vão ao teatro. Obrigado. Muito obrigado, Hélder. Até à próxima. Obrigado.